Bom, vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente começar a nossa aula. Aí, então tá. Olha só. Opa! Ó, na última aula que nós vimos pilhas, tá? Quando nós estudamos as pilhas, tá aparecendo a minha tela para vocês? Antes de qualquer coisa? Tá, pessoal? Falem para mim no áudio, porque eu tô com a tela compartilhada cheia e eu não vejo o chat. Agora sim tá aparecendo, professora. Show! Então, na última aula, nós estávamos falando das pilhas. Eu falei bastante coisa em relação às pilhas, ó. Eu falei quem era o cátodo da pilha, quem era o ânodo da pilha, aonde estava o polo negativo, aonde estava o polo positivo, quem se oxidava e quem se reduzia. Então, foram quantos nomes abordados na última aula? Palavra oxidação, redução, cátodo da pilha, ânodo da pilha, polo positivo, polo negativo. E daria ainda para inserir a palavra agente oxidante e agente redutor. 8 palavras. Então, é bastante coisa só no universo das pilhas. E aí eu contei toda uma historinha para vocês em relação a esse universo das pilhas, tá? Como eu vou fazer na hora da prova, como é que eu vou fazer para lembrar de tantos detalhes? Aí vai para os macetes para ajudar, para te ajudar na hora da prova a lembrar de cada um deles. Então, por exemplo, um que eu adoro falar é o OPA. Tá aqui, ó, OPA. Quem oxida, perde elétrons, aumenta o NOx. Então, nessa imagem aqui, a gente tem o zinco perdendo elétrons, ó, os elétrons estão saindo daqui. O zinco está perdendo elétrons, olha lá, os elétrons aparecendo lá nos produtos. Então, é o zinco que está se oxidando, porque a regrinha do OPA me fala, quem oxida, perde elétrons, tá? E quem se oxida é o agente redutor, a gente não pode esquecer isso também, tá? Quem se oxida é o agente redutor. Se vocês lembram da regrinha do OPA, oxidação, perda de elétron e aumento do NOx, por associação vocês chegam no que está vinculado à redução. Quem se reduz ganha elétrons e diminui o NOx. Então, olha lá, se o zinco se oxidou, é porque o cobre se reduziu. Foi o cobre que ganhou esses 2 elétrons que saíram do zinco para ele se reduzir. Então, os elétrons estão saindo e estão vindo em direção para cá, tá? Então, para um se oxidar, o outro tem que se reduzir. E ainda comentei também que quem se reduz é o agente oxidante. Então, ó, a gente já viu a palavra oxidação, redução, agente redutor, agente oxidante, viu quem é que está vinculado à perda de elétrons e ao ganho de elétrons, tá? Tudo isso montando esse macete do OPA, tá? Para lembrar onde que está o polo positivo e onde está o polo negativo, tá? Eu gosto de fazer a seguinte associação. Eu vejo, se eu sei que nesse contexto, o zinco está perdendo elétrons, ó, olha os elétrons aparecendo lá nos produtos. Olha a regrinha do OPA. Quem oxida, perde elétrons. Então, os elétrons eles vão ir em direção a algo que eles tenham atração. E aí eles têm atração pelo quê? Pelo polo positivo da pilha. Então, eles vão em direção ao polo positivo que está aqui. Então, se esse aqui acaba sendo o polo positivo, esse é o polo negativo. Tá? Então, para lembrar polo negativo e positivo, tem que saber quem é que está sofrendo oxidação, ou seja, quem é que está perdendo elétrons. Então, se a oxidação é a perda de elétrons, a redução é o ganho de elétrons, tá? E ainda também vale fazer uma segunda associação para fechar essa linha ânodo, oxidação, polo negativo, cátodo, redução e polo positivo, vale usar o macete da pilha, que pilha é caro. Coloca as palavras cátodo, ânodo, redução e oxidação,
e associa consoante com consoante e vogal com vogal, tá? Então, lá, a redução, ela ocorre na região onde está o cátodo, e a oxidação vai acontecer na região onde está o ânodo da pilha. É isso, tá? Usando essas informações, vocês fazem essas conexões e conseguem ver quem vai se comportar como agente redutor, agente oxidante, quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução, tá? É um monte de palavra que, num primeiro momento, assusta, eu sei, mas cabe comentar para vocês que dá para resolver muitos problemas lembrando desses macetes que há pouco eu estava comentando, tá? Bom, indo para a parte 2, a gente pode ter numa prova do Enem pedindo para que vocês calculem alguma coisa, tá? Então eu dei uma enxugada aqui no material para não ficar muito extenso, eu vou dar um norte para vocês em relação a isso, e aí depois a gente finaliza com a parte de eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa, tá? Então, ó, força eletromotriz, que tem um delta epsilon, aquele número em grego ali, ó, é um epsilon, até deixei indicado aqui para vocês, ó, observe que a letra grega, epsilon, com sinal de grau, foi escolhida para representar esse potencial padrão. Então, se a gente quisesse medir, vou voltar aqui, a corrente elétrica que é gerada a partir dessa reação, né? Lembrem, a gente pega energia química e transforma em energia elétrica a partir dessa mistura de substâncias químicas. Isso é um processo espontâneo, é importante vocês lembrarem isso, tá? Na pilha, eu tenho um processo espontâneo. Então, se eu quisesse botar isso em números, ver a voltagem vinculada a essa mistura de substâncias químicas, seria possível. E aí, eles escolheram para fazer esse estudo, para medir a voltagem de cada um dos elementos químicos, usaram como referência o eletrodo de hidrogênio. Tá? Então, olha o que eu coloquei ali, ó, para que possamos determinar valores de voltagem entre dois eletrodos, precisamos escolher um eletrodo padrão. Dessa forma, o eletrodo de hidrogênio foi escolhido como referência, porque o cátion, que sempre está presente em solução aquosa, é o H+, tá? Então, como o hidrogênio é escolhido como referência, em função de quando em solução aquosa vai ser sempre H+, que vai estar presente, vocês não precisam memorizar isso, tá? O valor de referência nesse caso vai ser 0. E aí, vamos pensar assim, a gente tem um valor de referência que é o 0 do hidrogênio. Então, se o hidrogênio, quando combinado a um outro elemento químico, tiver tendência a se oxidar, isso vai acusar um valor. Quando o hidrogênio, quando em contato a outro elemento químico, tiver preferência por se reduzir, isso vai acusar um outro tipo de valor, tá? Então, por mais que possa parecer complexo, o que vocês precisam entender? Foi feito um experimento num sistema onde se usou o hidrogênio como uma referência e foi se mudando o outro eletrodo com cada eletrodo representado por um elemento químico, tá? E aí, comparando o comportamento desse elemento químico com o hidrogênio, esse outro elemento químico com o hidrogênio, isso acusava um número. E são esses números que são usados como referência. E aí, em cima desses números que a prova do Enem trabalha para vocês. Vocês têm que olhar para uma questão do Enem, onde vão ver números numa tabela, geralmente, e aí vocês vão ter que olhar e vão dizer, olha, com base nesse número que está me dando aqui, com base nesse sinal que está aparecendo aqui,
esse elemento vai ter preferência a se oxidar e esse outro elemento vai ter preferência a se reduzir. É essa linha de raciocínio, tá? Então, vamos ver, ó. A gente tem aí o eletrodo, que é constituído por um fio inerte, dentro de um tubo com gás hidrogênio nas condições apresentadas abaixo. Então, dentro desse eletrodo é colocado gás hidrogênio na pressão de 1 atmosfera, e aí dentro desse tubo ainda tem um eletrodo inerte de platina e uma solução aquosa ácida na concentração molar de 1 mol por litro, tá? Então, esse seria o eletrodo do hidrogênio. Quando a gente combina esse eletrodo do hidrogênio, ó, vejam que ele está aqui. Cadê minha canetinha? Ele está aqui, ó. Então, ele está combinado com outro eletrodo, numa corrente fechada, um sistema fechado. E aí, quem é esse outro eletrodo em questão? É o zinco. E aí, o que aconteceu quando a gente conecta o zinco com o hidrogênio? Acontece um fluxo de elétrons. E aí, o que aconteceu com esse fluxo de elétrons? Quando eu comparo dentro de um sistema fechado, o que acontece com o zinco e o hidrogênio, dá para ver que os elétrons tiveram preferência, nesse contexto aqui, por sair do eletrodo do zinco e ir em direção ao eletrodo do hidrogênio, onde está o gás hidrogênio. Tá? Então, numa ordem de preferência entre zinco e hidrogênio, é o zinco que tem a tendência de perder o elétron, e não o hidrogênio. E aí, se o zinco tem preferência a perder esses elétrons, o zinco se comporta como o agente redutor, né? Ele que se oxida, porque oxidação, vou botar a regrinha do OPA mais uma vez, ó. Oxida, perde elétron e aumenta o NOx. Aumenta o NOx. Quem se oxida é o agente redutor. Redutor. Então, o zinco, nesse contexto, tem preferência a se oxidar e o hidrogênio a reduzir, tá? Então, olha lá, veja o exemplo de utilização do eletrodo padrão de hidrogênio para medir o potencial de oxidação do zinco. O resultado é obtido pelo voltímetro. E essa reação aí, ó, dá um valor de voltagem igual a 0,76 volts. Tá? Então, ó, olhando para essa imagem, a gente vê que o zinco se oxida. Então, lembrando que a pilha é caro. Então, quem oxida está lá no ânodo. Então, ó, veja que está até descrito aqui embaixo, ó, o ânodo. O ânodo de uma pilha é onde ocorre a oxidação. O cátodo da pilha é onde ocorre a redução. Tá? E aí a gente tem os elétrons indo em direção ao polo positivo dessa pilha. Tá? E aí isso mediu um valor de voltagem. Muito bem. Perceba que o ânodo é constituído... Cadê o ânodo, prof, que eu estou perdido ainda? Tá aqui, ó. Tá a palavra ânodo aqui embaixo. O ânodo é constituído por um eletrodo de zinco imerso em uma solução aquosa de sulfato de zinco, enquanto o cátodo é constituído por um eletrodo de hidrogênio imerso em uma solução aquosa ácida e com borbulhamento de hidrogênio. Até aí, tudo bem. A partir disso, podemos estabelecer que a força eletromotriz entre esses eletrodos vai ser o quê? Vai ser a diferença entre os seus valores de potencial, chamada de DDP, que isso costuma se estudar lá na física, né? O DDP, a diferença de potencial. Se uma espécie qualquer tiver uma maior tendência a se oxidar do que o hidrogênio, que é exatamente o que aconteceu aqui, os íons hidrogênio, H+, sofrerão redução e a espécie sofrerá oxidação. Que espécie vai sofrer oxidação? O zinco. O zinco se oxida e os íons H+ vão se reduzir, tá?
Então, a gente tem toda essa historinha que eu contei para vocês, está representada aqui, ó, em semi-reações. Então, o zinco vai lá no estado sólido, que é o estado que está lá na plaquinha, no eletrodo, perde 2 elétrons, então ó, ele fica igual a um zinco com carga 2+, ele se transforma num íon, e aí ele libera esses 2 elétrons. Quem captura esses 2 elétrons é o H+, que está dissolvido aqui, né, está disperso aqui nessa solução, tá? Então, como tem 2 elétrons sendo liberados, e cada hidrogênio, cada íon H+, consegue capturar um elétron, precisam de 2 H+. Então, 2 H+, acabam capturando esses elétrons e se transformam em gás hidrogênio. Então, aqui ocorre a redução. Quando a gente junta essas duas semi-reações numa reação global, aí a reação global fica zinco no estado sólido, mais 2H+, no estado aquoso, formando zinco 2+, e gás hidrogênio. Aí olha aqui a força eletromotriz, ó. Essa força eletromotriz resultante é mais 0,76. Por quê? Porque 76 é a voltagem que marca ali no voltímetro, que é o aparelhinho ali em laranja na imagem, né? Não tem um valor no caso do hidrogênio, a voltagem é 0, então o resultado, a diferença aí de força eletromotriz vai dar 0,76, porque 0,76 menos 0 vai ser 0,76, tá? Bom, se eu quisesse pensar, olha que interessante a jogada dos sinais aqui, ó. Se eu quisesse pensar, ao invés de pensar na oxidação, deixa eu mudar aqui o marca-texto. Então, lembrem, ó, a todo momento eu venho falando que o zinco se oxida. Mas se eu quisesse pensar em relação à redução do zinco, ou seja, a redução é o ganho de elétrons, aí teria que acontecer a reação inversa do que aconteceu aqui. Eu teria que juntar esses dois aqui e formar zinco de volta. Exatamente como está sendo colocado aqui na última linha. Percebam que o que muda, nesse caso, vai ser o sinal. Então, ó, isso do sinal, eu vou ligar a luz aqui só um pouquinho. Isso do sinal é muito importante, tá? Porque vocês vão ter que interpretar, tá? De que maneira? A prova do Enem, ela vai trazer, se ela trouxer para vocês alguma questão envolvendo números com a unidade voltagem, vocês vão ver todas as informações em cima do potencial de redução dos elementos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A prova do Enem, isso é uma questão de ter sido padronizado assim, tá? As provas vão trazer o potencial de redução para todos os elementos envolvidos ali naquele contexto daquele exercício. Aí, daqui a pouco eu vou trazer esse olhar mais detalhado, mas assim, vocês vão ter que pensar assim, olha, se eu sei que eu tenho aqui vou botar uma linha aqui onde o 0 representa o hidrogênio, né? E eu tenho um valor negativo, vamos pensar para baixo, ó, menos 0,76 volts, e um valor positivo para cima, de mais 0,76 volts. E aí, eu sei que essas informações que foram dadas para mim no exercício, em relação ao potencial de redução. Então, o exercício vai botar lá para ti isso, vai te botar números em relação ao potencial de redução.
Tá? O que eu tenho que entender? Ora, como o sinal aqui é negativo, eu tenho que interpretar da seguinte maneira. O que está aparecendo, com base nessas informações, é que o zinco, ele não está afim de se reduzir. Ele tem preferência por se oxidar, porque na oxidação, o sinal dele é positivo. Tá? Então, eu nem, na verdade, pera, vamos rebobinar para eu falar uma. Não posso falar os dois exemplos em relação ao zinco, porque estaria errado a minha linha de raciocínio. Ó. Vamos mudar o exemplo. Ó. Vamos pegar, a gente tem aqui o zinco, onde o potencial de redução é menos 0,76, e aqui vamos pegar outro elemento químico. Deixa eu chutar um elemento químico aqui. Quem tem preferência a se reduzir bastante. Vou chutar um elemento químico aqui, tá? O cloro. O cloro e o zinco. Tá? Então, o Enem vai te dar uma tabela onde vai te dar números em relação ao potencial de redução. O que a gente tem que interpretar? Bom, se está em relação ao potencial de redução, aqueles que têm números positivos indicam que aqueles elementos em questão têm preferência por se reduzir. Aqueles que estiverem naquela tabela com números negativos não vão ter preferência por se reduzir. É essa a interpretação que vocês têm que fazer, tá? Então, supondo que caia o cloro e o zinco na prova de vocês, tá? Onde são valores hipotéticos, tá? Para o zinco até está correto ali aquele valor de menos 0,76, mas para o cloro não está correto. Eu só vou manter porque já estava ali escrito. Mas vamos pensar que a prova quer saber de vocês quem se oxida e quem se reduz. Aí vocês vão olhar para a tabela, vão ver os valores, vão ver, ora, se essa tabela está dando potencial de redução para todos os elementos que estão sendo apresentados, o cloro, por ter um sinal positivo, é ele que vai ter preferência por se reduzir. Porque o sinal é positivo em relação ao potencial de redução. Em contrapartida, quem vai acabar se oxidando vai ser o zinco, porque o potencial de redução do zinco é negativo. Tá? Então, não sei se eu fui muito repetitiva aqui com a minha fala, mas a ideia é, tomem cuidado, sempre vai ser em cima do potencial de redução. Ah, mas se é potencial de redução, como é que vai se oxidar? Se oxida, sim, gente. Tem que olhar, prestar atenção ali no sinal, ver se o sinal tá positivo ou tá negativo, tá? Para interpretar quem é que vai ter preferência de fazer uma coisa e outra. Bom, e aí agora, vamos ver se eu trouxe... Vamos ver o exemplo do cobre. Olha lá, o cobre é representado pelo elemento Cu. E aí, se vocês analisarem, ó, os elétrons estão saindo agora lá do eletrodo do hidrogênio. E o valor de voltagem é outro, é 0,34. Por que isso acontece? Porque quando eu comparo o hidrogênio com o cobre, dentro desse sistema, é o hidrogênio que vai ter preferência a perder elétrons e o cobre é o que vai ter preferência a ganhar elétrons. Tá? É da natureza do átomo que representa o elemento químico em questão, tá? Então, a gente tem o potencial de redução do cobre, nesse caso, um eletrodo de hidrogênio ligado a outro eletrodo de cobre, imerso em uma solução de sulfato de cobre. Muito bem. Olha a reação química que a gente tem aqui. As reações, né? Então, a gente começa com o gás hidrogênio se oxidando. Quem oxida, perde elétrons. Aí, aqueles 2 elétrons que o gás hidrogênio perdeu, vão ser capturados pelo cobre 2+. O cobre 2+, ele está na solução. Dá a cor da minha caneta aqui.
Cobre 2+, está na solução. Se tu não lembra o porquê disso, volta lá na aula 1, que está no YouTube já, na comunidade Eu Que Lute, e assiste, que lá eu explico em detalhes isso, tá? Então, aí o cobre 2+, captura esses 2 elétrons que vieram do hidrogênio, e aí fica cobre 0. E aí aqui a gente não tem, né, é 0 volts, porque a gente está falando do hidrogênio, e aqui a gente tem mais 0,34 volts. Então, ó, mais 0,34 volts. Vejam que interessante. Sinal positivo para a redução. E se fosse a oxidação do cobre, se eu invertesse, né? Se o cobre, ao invés de ganhar elétron, perdesse, aí o sinal teria que ser negativo, tá? Eu acho que eu junto aqui, ó, porque aqui eu só comentei que eu passei rápido, é porque eu tenho uma tabela, depois eu disponibilizo para vocês, tá? O módulo inteiro de eletroquímica, se vocês quiserem, teórico, que eu escrevi um capítulo sobre isso, e lá na página 104 desse material que eu tenho escrito, tem essa tabela com todos os elementos químicos, tá? E o potencial de redução para cada um. Bom, mas indo ao que interessa, observe que a gente tem ali o zinco e o cobre, tá? Então, vejam, são os valores em relação a potencial de redução. Ó, potencial de redução. Então, potencial de redução do zinco é menos 0,76, desculpa, e o do cobre 2+, acaba sendo mais 0,34 volts. Então, aquele sinal positivo me diz o quê? Que se eu botasse esses dois para reagir, o cobre ia ter preferência por se reduzir e o zinco iria ter preferência por se oxidar, porque aquele sinal negativo ali me indica que o zinco não tem preferência por se reduzir, e sim se oxidar, tá? Então, olha ali, como o cobre possui maior potencial de redução que o zinco, podemos assumir que em uma reação espontânea, o zinco vai transferir elétrons para o cobre, que vai acabar reduzindo, tá? Então, gente, é muito importante, principalmente se tratando de Enem, vocês saberem olhar para esses valores, esses números, e interpretar isso de forma a conseguir se orientar. Quem vai ter preferência a se reduzir, quem vai ter preferência por se oxidar, tá? Então, aí, se eu juntasse essas duas semi-reações, ó, então, olha que interessante. O cobre 2+, ele tem preferência a se reduzir, mais 0,34 volts. Mais 0,34 volts. Por que eu mudei o sinal? Daqui para cá. Alguém se arrisca a comentar aí no chat? Eu não sei se vocês tinham observado também, né, que aqui o sinal está positivo. E aqui o sinal está negativo. Por que será que a prof fez essa mudança de sinal para poder juntar essas informações num delta epsilon ali? Gente, olha lá. Vamos voltar aqui, ó. Pegar a caneta. Se eu fosse descrever zinco 2+ aquoso, mais 2 elétrons, formando zinco 0, né, no estado sólido. Aí o valor dele vou voltar aqui, ó,
menos 0,76 volts. Menos 0,76 volts. É o potencial de redução do zinco 2+, tá? Lembra, a redução é ganho de elétrons, por isso que esse 2 está lá nos reagentes. Como há pouco eu estava comentando para vocês que, olhando para esses valores, eu sei que esse vai ter preferência por se reduzir, ou seja, ganhar elétrons, e esse aqui de cima vai ter preferência se oxidar, perder elétrons, perde elétrons, tá? Porque aqui está um sinal negativo, sou obrigada a inverter, tá? Porque nessa forma que está aqui em cima, é a forma do zinco 2+ se reduzindo. Então, o zinco 2+, mais 2 elétrons, aqui, como está descrito, ele está se reduzindo e o sinal está negativo. Quando eu vou juntar ele com outro elemento químico para fazer uma reação espontânea, ele não vai estar se reduzindo, ele vai estar se oxidando, ele oxida. Então, eu sou obrigada a inverter, ó. O zinco 2+ vai lá para os produtos, os 2 elétrons vai lá para os produtos, e o zinco 0 vem aqui para os reagentes. E aí eu inverto o sinal também. Então, esse sinal aqui está me dizendo mais 0,76, está me dizendo agora que o zinco, nesse contexto aqui, está se oxidando e o cobre está se reduzindo. Tá? Se vocês não lembrassem na ocasião, não teria problema, considerando que, quando vocês vão calcular o delta epsilon, o que vocês têm que fazer? Essa variação, né? Quando vocês forem calcular essa variação, vocês têm que seguir isso que está aqui, ó, na prova, ó. O maior potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução? Quem tem um valor positivo, que nesse caso é o cobre. Aí vocês vão colocar aqui, mais 0,34 volts, menos quem tem o menor potencial de redução. Quem é que tem o menor potencial de redução? O zinco. Então, aí vocês só copiam para cá, ó. O menos 0,76 volts. Na matemática, o menos com menos fica mais. Então, vocês acabariam somando 0,34 volts mais 0,76 volts. E aí, isso vai dar o mais 1,10. Mais 1,10 volts. Vocês poderiam ter que calcular isso na prova de vocês, tá? Então, é interpretação com matemática. Mais uma vez, sendo super repetitiva, mas para que vocês fixem. As tabelas são em cima do potencial de redução. Procurem ver ali, né, quem é que está preferência a se reduzir e quem é que está tendo preferência a se oxidar com base nos sinais e também nos números que estão sendo dados, tá? Então, olha lá, pode ser que aconteça também de vocês se depararem com um contexto, numa tabela, onde vocês vão ter os 2 sinais positivos ou os 2 sinais negativos. Ou até mais, vão dar 4 elementos químicos, os 4 estão com um sinal positivo, ou os 4 vão estar com sinal negativo. E aí, o que eu faço, prof, numa hora dessa, né? Gente, aí vocês têm que pensar quem é que está mais próximo do zero, tá? Então, vejam, de novo, esses valores que foram dados em cima do potencial de redução, tá? Então, o cromo 3+, e se na hora da prova tu te pegar inseguro, se é redução ou não, se tu não conseguiu identificar na prova a palavra potencial de redução, a outra dica que eu tenho para dar é a seguinte, ó. Olha onde é que estão os elétrons. Porque o valor, ele costuma ser dado junto com a semi-reação, tá? Então, nesses 2 casos, os elétrons estão nos reagentes.
Isso significa o quê? Que o cromo 3+, ganha 3 elétrons e vira cromo 0. Isso é característico de uma redução. O chumbo, que é representado pelo símbolo Pb, chumbo 2+, ganha 2 elétrons e vira chumbo 0. Também está sendo representado aí uma reação de redução, tá? Então, a dica é, caso vocês, na hora da prova, não achem ali a informação, a palavra potencial de redução, vejam o que está acontecendo na semi-reação, perto do número, né? Então, isso aqui é bem característico, os elétrons estarem no reagente é bem característico de uma reação de redução, tá? Porque está relacionado ao ganho de elétrons. Bom, observe que o potencial de redução do chumbo é maior do que o do cromo. Por quê? Vamos fazer um paralelo aqui, ó. Deixa eu apagar o slide. No slide anterior, eu estava comentando para vocês... Não, nesse aqui, ó. Que o cobre... Então, pense assim, o zero, os números positivos e os números negativos e a palavra potencial de redução. Quanto maior o número, ou seja, acima do zero, maior o potencial de positivo, ó, positivo para redução, que é se reduzir. Quanto menor o número, quanto mais negativo for o número, menos tem preferência a se reduzir, não quer se reduzir. Então, aqui fica bem visual ver, porque um é bem positivo, um é positivo, sinal o outro é negativo. Num contexto que a gente tenha dois números positivos, cadê? Vou pegar a caneta de outra cor. Então, vou chutar números aqui, tá? O elemento A e o elemento B aqui. Aqui esse é mais 1,09 volts, esse aqui é mais 1,73 volts. O que for maior, mais positivo, é ele que vai ter preferência a se reduzir. É o B que vai se reduzir e o A que vai se oxidar nesse contexto. Se a gente pegar A e B, botar para reagir, B se reduz, A se oxida. Se a gente tem dois números negativos, menos 1,06 volts e menos 1,43 volts. O que tem o menor número negativo, que é menos 1,06 volts, é ele que vai ter preferência por se reduzir. Porque quando eu comparo dois números negativos, aquele que tem o menor número negativo é ele que vai se reduzir, e o outro, o menos 1,43 volts, é que se oxida. Tá vendo? Então, são três casos dentro da química, que pode aparecer na prova misturado a voltagem para vocês. Ou os números vão estar positivos e negativos, o que fica bem fácil de visualizar, ou os dois números vão ser positivos, ou os dois números, ou os outros números, né? Pode ser mais do que dois. Ou essa tabela trouxer só números negativos para vocês. Aí vocês têm que lembrar quem é que está quem é o menor número negativo e quem é o maior número positivo, para dizer que nesses contextos vocês vão ter uma redução, tá? Então, olha lá, o chumbo é ele que tem um número menos negativo, então é ele que se reduz e o cromo se oxida. Tá? Então, olha lá. Opa, perdão, eu risquei aqui. O chumbo vai se reduzir e o cromo vai se oxidar. Só que aqui eu tenho apresentado para vocês uma semi-reação de redução. Então, eu tenho que mudar isso de ordem para tornar essa semi-reação de oxidação. Então, o cromo vem para os reagentes e o cromo 3+, junto com os 3 elétrons, passa para os produtos e o sinal aqui sai do menos e vai para o mais 0,74. Então, olha lá. É isso que foi feito aqui, tá? O sinal mudou, passou para mais 0,74.
O chumbo não aconteceu nada com ele ficou com menos 0,13, tá? Ainda dá para comentar para vocês o seguinte, falando um pouquinho de balanceamento, ó. Observem que vocês têm 3 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. E que esses elétrons, eles não aparecem na reação global, que é essa última aqui, ó. Quando a gente junta as semi-reações, tá? Então, para tornar possível cortar esses elétrons, para que não apareça na semi-reação, desculpa, para que não apareça na reação global, eu multipliquei em cima por 2, todo mundo, esse e esse, e por 3, todo mundo, esse e esse. Porque fazendo isso, eu fico com 6 elétrons aqui e 6 elétrons aqui também, que é justamente o que está sendo mostrado aqui, ó. Esses 6 elétrons estão aqui, esses 6 elétrons estão lá no produto, depois que foi feita a inversão do cromo. Tá? Então, eu consigo cortar esses 6 elétrons, porque um está nos produtos, depois da seta, e o outro está nos reagentes antes da seta. E aí, claro, né, mudou os números que vão aparecer aqui na frente também. Tá? E aí eu apresento isso lá na equação global. Só que tem que tomar cuidado que, embora vocês façam essas multiplicações, isso não vai aparecer lá na voltagem. Isso não é um exercício de termoquímica, tá? Na termoquímica, quando a gente mexe nas reações, a gente inverte uma reação, isso acaba mudando o sinal, assim como quando a gente multiplica ou divide lá na termoquímica, também vai mudar o valor de entalpia. Isso só se aplica lá na termoquímica. Aqui na eletroquímica, não pode multiplicar a voltagem. Vocês só vão mudar o sinal, tá? E aí, quando eu somo isso aqui, dá mais 0,61 volts, o delta epsilon, tá? Então, isso é bem importante ter ficado claro para vocês, tá? Porque isso costuma vir nas provas, tá? Volto a dizer, eletroquímica no Enem vem em peso. E ali, né? Ali eu tenho o estanho, que é representado pelo símbolo SN, e o PD, gente, é paládio. Tá? Então eu tenho uma reação global ali. Aí a prova pode perguntar para vocês diferente. Ao invés dela focar nos potenciais de redução e pedir para vocês montarem uma reação global a partir daquilo ali, com aqueles potenciais de redução, ela já pode dar a equação global e pedir para vocês analisar se essa reação que está sendo apresentada aí para vocês é espontânea ou não. Então, se ela é uma reação espontânea, ela é uma reação que está dentro do contexto de pilhas, que é isso que a gente vem estudando. Então, vamos ver se essa reação aí ela é espontânea ou não. Tá? Então, para isso, a gente precisa entender o seguinte, ó. O estanho, ele sai do NOx mais 2. Opa, mais 2, eu vou botar aqui. Mais 2. Lembra que o NOx do íon é a carga desse íon, tá? O paládio, substância simples, NOx 0, quando é uma substância simples. O paládio 2+, que é um íon, vai ter NOx mais 2. E o estanho, substância simples, NOx 0. O estanho, ele sai do mais 2 e vai para o 0. Então, eu tenho aqui do mais 2 para o 0, o NOx diminuiu. Diminuiu. Quando o NOx diminui, é porque ele acaba se reduzindo. Então, olha só, a gente pode pensar que, usando a regra do OPA, quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx, e quem se reduz ganha elétrons e diminui o NOx. Ou ir para a fonética da palavra. Se diminuiu, reduziu. Se aumentou, oxidou. É uma outra forma de analisar, tá? Lá na hora da prova, lembrando da prof. Diminuiu, reduziu. Se reduziu,
Se diminuiu o NOx é porque reduziu, tá? Então, o estanho, ele se reduz. E o paládio, considerando isso que está sendo apresentado aqui, ele está aumentando o NOx dele. Quem aumenta, oxida. Se aumentou, oxidou. Será que isso acontece espontaneamente? Agora nós vamos ver. Ó, o potencial de redução do estanho, então eu vou traçar uma régua aqui, botar o 0 volts, que representa o hidrogênio, o potencial de redução aqui em cima, tá? E aí o estanho, o potencial de redução do estanho é menos 0,14 volts, SN. E o do paládio é 1 volt, PD. Então, baseado na voltagem, quem tem preferência por se reduzir é quem tem números grandes, positivos. Então, numa reação para acontecer de forma espontânea, o paládio é que se reduz e o estanho é o que seria quem acabaria se oxidando, oxida. Só que aqui, da forma como está apresentada essa reação, não é, né? Está ao contrário, o estanho está reduzindo e o paládio está oxidando. Então, essa reação, ela não seria uma reação espontânea. E o argumento que eu tenho para usar, para explicar o porquê que isso não é espontâneo, é me guiando pelo valor de voltagem. Tá? Porque a voltagem está me dizendo justamente o contrário. Em função do 1 volt para o paládio, é ele que vai ter preferência a se reduzir. E aí o estanho vai acabar, em função desse valor de potencial de redução, é ele que vai ter preferência a se oxidar, tá? Então, não, a gente não pode olhar para uma reação e achar que é tudo espontâneo, porque não, tá? Dentro desse contexto de eletroquímica, a gente está vendo que não. E aí aqui está o que eu tinha falado, ó, não seria espontâneo esse processo, tá? Para a gente fechar, vamos ver eletrólise, tá? Então, a gente estudou pilhas, viu todas aquelas 8 palavras, né? Oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, cátodo, ânodo, polo positivo, polo negativo, ou até mais, se eu considerasse ganho de elétrons, perda de elétrons, aumento do NOx, diminuição do NOx, é informação, né? Ainda finalizamos agora com a parte de análise do volt. Depois disso tudo visto, ainda a gente tem que pensar na parte final, que é a eletrólise, tá? Então, a eletrólise, turminha, ela é o contrário da pilha num contexto de espontaneidade. Enquanto na pilha a gente produz energia de forma espontânea, misturando os átomos que são representados por elementos químicos nas proporções adequadas, tá? Onde um vai oxidar, outro vai reduzir, isso vai gerar uma voltagem, tá? Então, isso na pilha acontece sobre uma ótica espontânea. Na eletrólise, a gente tem que levar em consideração que as reações que vão acontecer não serão espontâneas, tá? Então, é tipo eu posso aproveitar essa imagem aqui dessa reação. Essa reação, ela não é espontânea, levando em consideração o valor de voltagem. Agora, não significa que eu não poderia fazer essa reação. Poderia. Eu poderia forçar o estanho a se reduzir e o paládio a se oxidar? Eu poderia. Para isso, eu teria que fornecer energia externa. E aí que entra a eletrólise, tá? Então, fiquem com isso na cabeça. Eletrólise é o contrário da pilha em termos de espontaneidade. Pilha é um processo espontâneo, eletrólise não é espontâneo. Para que a eletrólise aconteça, a gente tem que induzir isso a ser feito, tá? Importante vocês não esquecerem disso.
Então, olha lá, vejo que as bijuterias banhadas a ouro são mais caras. Por que elas são mais caras, gente? Apesar de serem moldadas com peças de baixo valor econômico, o revestimento de ouro, metal nobre de maior custo, por meio de processos eletrolíticos, eletrolíticos e eletrólise, permite maior durabilidade a esses acessórios. Então, aqui eu só estou dando um exemplo, tá? Porque tem aí o Enem que traz uma contextualização dentro do cotidiano, tá? Vocês têm que tomar cuidado, inclusive, em relação a isso. A gente vai ter eletrólise servindo para um monte de aplicação do nosso cotidiano. Banhar joias a ouro é só uma delas, tá? Então, o que eu tenho que entender? O ouro, como é um metal nobre, ele não tem afinidade para reagir ali, tá? Então, quando tu força o ouro a fazer isso de reagir e formar como produto final esse material aí que vocês estão vendo na imagem, é porque foi feito um processo industrial aí por trás, né? Que aqui está sendo chamado de um processo eletrolítico, tá? Então, esses processos, eles vão possibilitar a produção em grande escala de produtos como o ácido sulfúrico, a soda cáustica e o alumínio, tá? 3 exemplos de substâncias importantíssimas para o Enem, tá? Lembra que a soda cáustica, ela é o NaOH. Inclusive com E tá ótimo, né? Peraí. Vou aproveitar, que ontem eu postei, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se no acesso rápido, eu acho que eu não vou achar aqui. Falando nas substâncias químicas que são importantes para o Enem, ó. Ontem eu postei lá no link do meu Instagram, para vocês baixarem gratuitamente, se quiserem, ó, um resumão dos compostos inorgânicos para o Enem, tá? Eu deixo em destaque aqui 15 compostos inorgânicos para vocês, inclusive eu deixei em destaque a palavra eletrólise, porque, há pouco, agora eu estava falando que a eletrólise, ela é aplicada, esse processo, para a produção de hidróxido de sódio. De alumínio ela também é, olha lá a eletrólise sendo marcada. Tá? Então, vocês podem baixar esse material que está lá gratuito, com esses compostos inorgânicos que mais faz sentido aí para o Enem, tá? Nessa reta final. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? Deixa eu voltar para cá. Então, a gente tem um processo não espontâneo, e por ser não espontâneo, vai demandar energia elétrica, e essa energia elétrica, ela vem de uma pilha ou gerador de corrente elétrica, tá? Então, é a pilha ou gerador que vão fornecer energia para que uma reação não espontânea aconteça. E aí tá o pega-ratão, tá? Então, o que eu falo? Eu até fiz uma questão lá no meu canal de eletrólise ígnea, trazendo esse olhar, ó. Se tu manja bem da pilha, quem é o cátodo, quem é o ânodo, observem que na pilha a gente sempre vai ter um delta epsilon sempre maior do que zero e aqui menor do que zero, tá? Vai ser um delta epsilon negativo. O grande detalhe é que, além o maior e menor que zero serem diferentes, a gente vai inverter os polos, tá? Então, se lá na pilha o polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o ânodo, na eletrólise é o contrário. O polo positivo vai ser o ânodo e o polo negativo vai ser o cátodo, tá? Prestem atenção nisso, tá? Inverte os polos aí. Então, a dica final que eu tenho para dar é: domina bem a parte de pilha, e aí fica com essa ideia. Olha, a prof. vivia dizendo que lá na pilha, lá na eletrólise, o que mudava eram os polos, apenas os polos mudam, tá? No cátodo vai seguir acontecendo a redução, e no ânodo vai seguir acontecendo a oxidação, independente se é pilha ou eletrólise,
tá? Mas o que inverte é os polos e o valor de delta epsilon, tá? Aqui, ó, fazendo uma associação com a termoquímica, a energia é liberada, então isso é um processo exotérmico, e aqui acaba acontecendo na eletrólise um processo de absorção de calor, de energia, tá? É um processo endotérmico. Bom, então o que acontece? Perceba que nesse esquema há 2 eletrodos inertes, como a platina ou o grafite, que compõem um polo positivo e negativo. Polo está aqui positivo e polo negativo. Imersos em uma cuba eletrolítica e ligados por um gerador, ó, a palavra gerador, que transfere elétrons do ânodo para o cátodo. Está transferindo elétrons, ó, do ânodo para o cátodo. Olha os elétrons vindo, ó. Então, é o gerador que transfere elétrons do ânodo para o cátodo. Então, ó, vai lá em direção ao cátodo, em direção ao polo negativo, tá? Aí a gente separa isso em eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa, tá? Deixa eu botar aqui para vocês, porque esse textinho vocês já têm. Eu quero fazer esse comparativo aqui final, tá? Que é aqui que vai ser importante para vocês. Então, observem que o delta epsilon, ele é negativo em ambos os casos, tá? No primeiro caso, aqui a gente tem um delta epsilon de menos 4,07 e aqui um delta epsilon de menos 2,19. Por que o delta epsilon da eletrólise ígnea é maior do que a da eletrólise em solução aquosa, tá? A grande diferença que vai acabar se refletindo nesse epsilon aí é que no caso da solução, vocês têm água ali dentro da cuba. A cuba é esse material aqui, ó. Isso aqui é a cuba. Aqui eu tenho a cuba também. Tá? Então, aqui, representado com a cor azul, eu só tenho o sal dissolvido. Dissolvido não. O sal fundido, é a palavra correta. Ele vai fundir ali. Então, aquele sal, no estado sólido, funde com calor. Lá na eletrólise em solução aquosa, aquele sal vai estar dissolvido na água, e aí nós vamos ter ali o sal e a água. A água, gente, facilita pra caramba essa reação acontecer. Então, a energia envolvida que vai se repercutir na voltagem vai ser menor do que quando comparada à eletrólise ígnea, tá? Então, o fato de ter água ali no meio, nós teremos um efeito, a água funciona como um facilitador ali, do depósito do sódio de um lado e do cloro e do hidróxido do outro, tá? Do íon hidróxido do outro. Então, isso é um olhar interessante para vocês saberem, tá? Para fechar, eu quero só dar uma pincelada aqui, ó, principalmente na eletrólise ígnea, tá? Então, ó, eu tenho sal fundido aqui no meio. Quando eu tenho sal fundido aqui no meio, eu tenho que pensar o seguinte, ó, eu tenho Na e Cl-, e eles vão estar em movimento, aqui, tá? Nessa imagem representada pela cor azul. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esse Na+, ele vai se depositar no eletrodo cátodo, tá? E vai se transformar em Na0. Tá? Então, eu tenho que pensar o seguinte, ó, deixa eu sair daqui. Apagar o slide e pensar assim, ó, eu tenho um Na+, que recebeu um elétron, e ele se deposita ali no eletrodo na forma de Na0. Então, o sódio, observa o elétron, ó, ele tá ganhando elétron. Então, ele está se reduzindo. Ele se reduziu. Se eu quiser ver isso pelo NOx, eu posso ver também, ó.
ele sai do +1 e vai para o 0. Diminuiu. Se diminuiu um NOx é porque reduziu, tá? Dá para ver dessas duas formas, pelo NOx ou onde está a posição do elétron. E, gente, isso não é um processo espontâneo, porque o sódio, ele é um metal alcalino, e metal alcalino adora liberar elétron, não quer receber elétron, quer se livrar de elétron. Tá? Então, isso é tipo assim, ó, a gente está forçando a barra, fazendo com que aconteça algo que não é de natureza acontecer. Por isso que está aí num processo não espontâneo. E o cloro, que estava aqui fundido na forma de Cl-, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai doar um elétron e vai se depositar na forma de... Eu vou ter 2Cl, e aqui vai se depositar na forma de Cl2, que está representado aqui pelas bolinhas, tá? Então, esse Cl- e esse Na+, eu tenho que entender que eles são aquele sal que foi fundido, e eles vão estar na forma de Na+ e Cl-. Quando esse Na+ vai em direção ao eletrodo, e esse Cl- vai em direção ao eletrodo, acontece esse fenômeno, um ganha elétron e o outro perde elétron, tá? Esse elétron que foi perdido, deixa eu pegar a caneta, o marca-texto, esse elétron aqui que foi perdido pelo cloro, quem está recebendo é o sódio. Quem recebeu aquele elétron que o cloro liberou foi o sódio, tá? E aí, se eu quiser ver a questão da oxirredução, ó, o elétron está lá no produto. Se está lá no produto, é porque perdeu o elétron. Então, aqui eu tenho uma oxidação. Oxidou. Ai, prof, estou com dificuldade de ver isso. Então, pensa assim, ó. O NOx desse Cl- é a própria carga dele, -1. E aqui ele foi para 0, na forma de substância simples. Então, aqui o NOx, quando sai do -1 e vai para 0, aumenta. Se aumentou, oxidou. Tá? Então, dessas duas, a mais comum de ser perguntada é a eletrólise ígnea, tá? A mais importante delas é a eletrólise ígnea. E aí, gente linda, esse cloro aqui na forma de Cl2, que está sendo essas bolinhas aqui, depois sai daqui desse sistema e vai ser capturado, vai ser usado para outra coisa em outro lugar, tá? A mesma coisa esse sódio na forma de sódio 0. Então, minha dica final para vocês, façam aqueles exercícios que eu deixei lá no drive da turminha de vocês. Deixa eu parar de gravar aqui, só um pouquinho. Façam aqueles exercícios. Para vocês que forem no YouTube assistir essa aula depois, brigadão, se assistir até o final. Não esquece de deixar uma curtida, se inscrever no canal da nossa comunidade, porque vai ser bem importante, tá? E qualquer coisa, manda dúvida aqui nos comentários que a gente responde.